que você disse, ele vai de encontro até, André, a duas situações que a gente chama. Uma é o que a gente chama de coeficiente de forma no cordão. Você Isso. falou em largura e penetração, né, e comprimento. Se você faz a razão da largura por essa penetração, você estabelece um coeficiente de forma. E aí, quando você faz o comparativo do coeficiente de forma entre um pulsado e um não pulsado, esse coeficiente de forma das duas situações são diferentes. E outra coisa que você falou, por que eu penetro mais? Porque eu utilizo o pico de corrente que eu quero na medida exata para penetrar. E depois ele abaixa, Exatamente. eu não aumento tanto o calor. Então, eu reduzo a minha zona termicamente afetada. E isso é bom. Tá? Você não Com estender certeza. esse calor para as bordas da solda, né? É ótimo, porque você reduz essa zona termicamente afetada, você propicia no inoxidável austenite com uma velocidade de resfriamento maior, que é bom, tá? E aí você tem condições melhores de soldagem do que se fosse trazer um arco constante. Então, o Certeza. pulsado, né, ele tem essa principal aplicação que você comentou, ele vai facilitar numa coincidência de deposição, mas não é só o aspecto visual. A gente tem que ter sempre uma lembrança que existe uma proposta metalúrgica também envolvida ali e que o soldador é o primeiro ponto a observar, porque ele que está realizando a operação, ele que vai dar as cartas, né, naquele movimento que ele está fazendo. Então, essa consideração do pulsado, né, nas máquinas que tem esse recurso avançado, é fundamental esse entendimento, tanto da sua necessidade, quanto uma técnica de soldagem, né, adequada para essa nova situação do arco elétrico. E aí é Isso. contigo mesmo, né, André? Você vai explicar depois, lá na aula prática, como é que o cara vai conduzir a tocha, como é que ele vai depositar, quais são as limitações, quais são as vantagens. Isso, na prática, é ótimo a gente observar essas situações. Tá? E mais uma questãozinha. Eu falei do coeficiente de forma, existe também a diluição, coisa que você não vê na hora que você está fazendo. Né? Para você fazer uma diluição numa junta de topo, por exemplo, você tem que cortar a junta, levar lá no microscópio, fazer um ataque, reconhecer as zonas, né, que foram de interferência, fazer um somatório de área e você vê o quanto que o metal de deposição diluiu naquele contexto do cordão de solda. Isso é importante, às vezes, determinar. Se a diluição chegou a 20%, se chegou a 30%. Pô, se chegou a 30%, 40%, caramba, tu depositou muito material. Entendeu? Então, essas considerações, o pulsado também ajuda a um melhor controle da diluição do metal, né, que está sendo depositado em relação ao metal base. Coisas que a gente não vê, mas depois a gente leva aquela junta soldada, né, para um laboratório, corta, faz ataque, enxerga no microscópio, a gente tem essas marcas, né, estabelecidas, Isso. entendeu? Então a gente falou do pulsado, né? Existe uma outra consideração que a gente vai falar, que é a corrente alternada para aplicações em alumínio e magnésio, e uma grande consideração que a gente tem que fazer, o pessoal confunde muito, né? A gente não falou ainda nos sistemas de abertura, que são sistemas avançados por alta frequência, né? Que você não encosta o eletrodo, e um A sistema gente até lift, falou rapidamente, né? A é, questão de. um sistema lift, né, que você encosta a ponta do eletrodo, aperta o gatilho, levanta, ele abre, o que no Isso. meu ponto de vista, dependendo do que você vai soldar, mesmo tecnologicamente, que é o lift, ele é mais avançado do que o stretch, que é o risca, né? Esse é pior ainda, porque você vai marcar, você vai contaminar, e para Ô, Fernando, determinadas situações... Oi, fale. você quer responder essa pergunta do Pedro aí, ó? Ele falou aí, ó. Pergunta aí. Mas a questão de alterar o aterramento realmente melhora a penetração, serve para alumínio. Então, O que é se você pudesse alterar responder essa. o que é alterar o aterramento? Ele deve estar falando do cabo-obra, né? Deve ser, Isso, né? mudar. Tá. Olha só, essas questões do cabo-obra, eu vou falar cabo-obra, tá? Não aterramento, porque aterramento, na minha concepção elétrica, é outra coisa. Verdade. Vem da alimentação da máquina, onde você tem que aterrar o equipamento para ele não ter outras consequências, né, danosas ao produto. Mas é Isso. comum a gente ouvir falar no outro cabo, né, que não está obra, como cabo
terra, né? Isso é um defeito de tradução, né, da literatura inglesa para o Brasil, veio com um aterramento e assim ficou. Mas o cabo-obra, né, que você estabelece, aonde você fixa, né, a garra ou o parafuso, né, na peça, ele tem uma grande influência independente do que a gente está falando. Por quê? É ele que vai fechar o circuito, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado aonde eu vou fixar o cabo de retorno, a passagem de elétrons, como a gente começou a conversar, para estabilizar o meu circuito fechado. Então, se eu estou colocando muito próximo, muito afastado, né, a eletricidade, os elétrons, ele vai circular em tudo. Então, aonde você está soldando, né, se você está soldando uma bancada, qual o material que você está soldando, cuidado, porque o cabo-obra é uma transição elétrica que você vai ter ali de contato. Imagina, Landrino, se você está soldando inox e deixa em cima do aço carbono. Isso. Você vai contaminar. Então você tem que ter cuidado, porque essa transição do cabo-obra em relação a onde você está soldando pode ter interferência eletromagnética. Eu estou falando em arco elétrico, a gente não vai falar nesse ponto, mas ali tem uma onda eletromagnética muito intensa que, dependendo da proximidade desses dois elementos, eu posso gerar uma instabilidade e estragar todo esse meu contexto que a gente está falando. É uma observação boa? É. Porque aonde você vai colocar o cabo-obra, você lembra o seguinte, você está estabelecendo o fechamento do circuito. E eu vou um pouquinho mais. Não é só o cabo, mas o diâmetro do cabo que você está trabalhando, ele tem que ser em função da corrente máxima do equipamento. E não necessariamente você vai trabalhar. Então, se esse equipamento é de 400 amperes, não vou colocar nunca um cabo-obra de 50 milímetros quadrados. Ah, mas eu nunca vou chegar a 400. Para que você comprou uma máquina de 400? Então, assim, se a máquina é de 400, admita que ela vai chegar lá e coloca um cabo de 70 milímetros quadrados, ou até mesmo de 90, se for uma capacidade maior. Adequa às necessidades da máquina. É igual você comprar um carro. Ah, o meu carro chega a 300 km por hora, 250. Será que ele vai ver com pneus fininhos, não sei o quê? Não. Ah, mas eu nunca vou chegar com um carro, eu vou dirigir a 80. Pelo amor de Deus, para que você comprou isso? Ele vem adequado às necessidades máximas dele. A máquina de solda também. Ela tem que ser dimensionada, o seu periférico, a sua tocha, pela sua capacidade máxima. Então, o cabo-obra, ele tem que ter uma boa fixação, tem que avaliar essa distância que você está trabalhando para não ter uma interferência eletromagnética ali muito próxima e estabilizar, né, o arco elétrico. Inclusive, né, é uma coisa interessante, até procuro trabalhos dessa natureza, quem trabalha com pulsado sofre menos influência, talvez, de instabilidade por sopro magnético do que quem trabalha com ar constante. Interessante, né? Então, assim, é mais uma vantagem. Então, aonde você vai deixar seu cabo-obra? Poxa, primeiro, qual é a sua peça, a geometria da peça que você está falando? A própria corrente alternada, né, Fernando? A própria corrente alternada, ela de certa forma, ela melhora, ela ajuda a questão sopromagnética, inclusive. Isso. Se eu estou abrindo um parênteses aqui rápido, eu já soldei uma liga muito tendenciosa a ter sobremagnético, que é o 9% de níquel. É uma liga chamada 9%. E eu estava usando Inconel como elemento de adição. Em dois processos. Era um duto, né? Então a gente fazia a raiz com o TIG no fechamento, né? E depois mudava para MIG duplo pulso com o Kemp. Tá? Isso. E qual era o problema? Como esse material era altamente magnético, chegava a um certo ponto da união, né, do chanfro, que começava a fugir. E o que a gente fazia? Pegava uma máquina de corrente alternada, enrolava os fios na junta, cobrindo toda a junta, botava um porta-eletrodo e não soldava a peça. Eu provocava que a corrente alternada passasse por aquela bobina que eu fiz, né? Espiral, né? E aí a espiral. E aí você inibia aquele magnetismo que existia, entendeu? Depois a gente tinha um aparelhinho que media o campo magnético da peça, tá, para ver se realmente funcionou, e funcionava. A gente trabalhava, a gente riscava 5 a 10 eletrodos separados para provocar a corrente alternada e ela cancelava vamos dizer assim, o campo magnético. Então, quem trabalha com corrente alternada
é favorável nesse sentido, tá? De você minimizar os efeitos de sopro magnético. Mesmo assim, o posicionamento do cabo-obra que você tem em relação à peça é extremamente importante. Se você está muito junto, se você está muito afastado, e a geometria da sua peça também. Outra coisa, se você trabalha numa bancada, a bancada é pintada. Isso acontece às vezes muito no robô, né? O cara tem um robô de solda, onde é que está? Às vezes o cabo-obra está no local adequado. Então, se você coloca esse cabo-obra em cima de uma superfície pintada, a tinta normalmente é isolante. Você vai ter problema de estabelecer arco elétrico. Você vai ter problemas de, eu estou regulando X e está chegando Y na máquina, né, na ponta do eletrodo. Então, esse contato do cabo-obra é fundamental para a gente estabelecer um bom contato elétrico e aproveitar todos esses recursos que a gente está falando. É uma colocação muito boa a pergunta dele. Fernando, em relação a essa questão, até que ele falou na questão de você inverter a polaridade, né? Na corrente alternada, isso aí não vai ter tanta influência, porque você vai ter uma variação, ou seja, não é igual a uma corrente contínua, né? Uma ligação, Não. você vai utilizar a Não. corrente contínua, Isso. que realmente, se você inverter a polaridade, você pode estar bombardeando o eletrodo. E ela vai Isso. estar entre o polo positivo e negativo, então acaba Isso. que não tem tanta importância quanto se você realmente estiver trabalhando com corrente contínua. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho da corrente alternada. Lá no início da aula, a gente falou que a orientação dos elétrons é sempre do negativo para o positivo. E não muda em corrente alternada. O que vai mudar é a inversão de polaridade. Ou seja, se o negativo está nessa mão que eu estou sinalizando e o positivo está nessa, quando eu faço corrente alternada, em um determinado instante faz isso. Ele inverte. E depois faz isso de novo. Então os eletrodos ficam... os elétrons ficam indo e voltando, mas sempre do negativo para o positivo. Observa que uma máquina tradicionalmente de corrente alternada, de solda, você não vai ver identificação no painel frontal de quem é o negativo e o positivo. Não dá. Por quê? Porque constantemente a polaridade está variando de um polo para o outro. Então, às vezes, eu tenho um transformador para eletrodo revestido, por exemplo. Não vem quem é positivo e quem é negativo ali na frente. O máximo que vem é um tio. Sabe o que é aquele tio? É o formato da corrente alternada senoidal. Né? Parece um tio, né? Um acento ortográfico. Né? Mas não, aquilo ali é símbolo da corrente alternada. Então, corrente alternada, eu tenho variações de polaridade. Aquilo que era positivo passa a ser negativo e vice-versa, e vai ter uma frequência nisso aí. Vamos voltar um pouquinho nas máquinas convencionais? As máquinas convencionais para corrente alternada, eu obedeci ainda a frequência de rede, que é 60 Hz aqui no Brasil. Então, o arco elétrico saía também com 60 Hz. Mas espera aí, Fernanda, você ainda não me explicou qual é a aplicação da corrente alternada no alumínio. Eu sei que tem que soldar alumínio, mas por quê? Muito bom. Alumínio é um material maravilhoso, leve, 1/3 do peso do aço. Constantemente a gente vê substituições de que era aço, passa a ser alumínio. Muito bacana. Chega na hora de soldar, eu vou encontrar uma resistência ali. O que é? O alumínio forma rapidamente na sua superfície um óxido que alumina a Al2O3 na sua formação. E esse óxido de alumínio ele é altamente resistente em dois aspectos. A temperatura de fusão dele é muito elevada. Enquanto o alumínio funde a 660 graus Celsius, esse óxido de alumínio é 2.300, 2.700, dependendo do tipo de alumínio. É muito elevado. Então, você destruir essa camada, esse filme, por temperatura, até você conseguir chegar na temperatura do óxido, quem já derreteu há muito tempo? O alumínio. É uma arte ver quem solda alumínio com o processo oxacetilênico. É uma arte. Porque a pessoa, não, aliás, enxergar o ponto de fusão do alumínio já é meio complicado, porque ele é da mesma cor, né, do material. Diferente do aço, que fica avermelhado, né, ou do inox até, né, do aço inoxidável e do aço carbônico. Então, ele já confunde no brilho que você tem que ver, né, se ele está em ponto de fusão ou não. Então, esse óxido ele atrapalha. É como se fosse a nata do leite, né? Você não vê o ponto de fundo, daqui a pouco o leite está fervendo e você não sabe. Né? Então, derrama. Então, assim, como é que eu destruo essa camada? Por efeito do calor, não dá.
Mas alguém descobriu que a distribuição eletrônica do negativo para o positivo, ela é benéfica, ela destrói essa camada eletronicamente. Então, se eu colocar no polo positivo a tocha e polo negativo a obra, eu não tenho problema, porque a transição eletrônica, o movimento de elétrons do negativo para o positivo, destrói a camada. Que bom, que maravilha. Só que para o TIG isso não dá muito certo. Por quê? Se eu tiver que colocar a tocha no polo positivo, e nós falamos no início que você não deve instalar a tocha no polo positivo, porque você destrói o eletrodo de tungstênio. Isso. Existe até uma relação interessante, Landrino. Se você tem 70 amperes em corrente contínua polaridade direta, não mexe, deixa os 70 amperes, você está usando lá eletrodo de 1,16, e você troca a polaridade pura e somente, você sabe qual o diâmetro do eletrodo que tem que ter para suportar o bombardeio de elétrons, porque agora a tocha está no polo positivo? 4 vezes mais. 4 vezes? Então, de 1,16, você vai para 1/4 de diâmetro, você vai para 6 milímetros para suportar a mesma corrente de soldagem, só porque eu mudei a polaridade. E antigamente era assim. Né? Quando eu trabalhava em alumínios mais finos, né, eu colocava um eletrodo robusto de tungstênio, aquele puro que você conhece, porque antigamente não tinha outro, né, assim, né? Mas eu botava um bitolão, vamos falar assim, né? E botava na corrente contínua a polaridade inversa, porque não tinha uma máquina C, só tinha DC, mas eu fazia, né, essa transição, porque eu sabia que ia limpar, só que o eletrodo tinha que suportar esse bombardeio de elétrons. Então, quando você usa a corrente alternada... E um detalhe, né? Isso aí você vai conseguir trabalhar com chapa fina, porque com chapa fina. 70 de corrente, você vai trabalhar ali com chapa 2. Pô, daqui a pouco vai ser o mesmo diâmetro do eletrodo de grafite, né? 516. Pô, não dá. Exatamente. Não dá. Então, assim, o que a corrente alternada vai resolver essa situação? Ora, como eu falei, corrente alternada, eu faço inversão da polaridade. Ora, é corrente contínua polaridade direta, ora, é corrente contínua polaridade inversa. E fica essa inversão, para lá e para cá. No momento que eu tenho corrente contínua polaridade direta, eu limpo o alumínio. No outro momento que é polaridade direta, eu faço a penetração. Então, um meio ciclo eu limpo e o outro meio ciclo eu penetro. Bacana. Agora, eu vou ter que ter algumas considerações diferenciadas para o eletrodo. O eletrodo não vai ser esse de 1/4, mas vai ter. Se eu uso eletrodo de 1,16, eu vou ter que passar a usar um eletrodo de 2,4, por exemplo, mais grosso, né? Para suportar esse meio ciclo de bombardeamento do elétrons no eletrodo de tungstênio. Isso a máquina convencional faz. E minha frequência ainda é de 60 Hz. Tá? E outro detalhe, alta frequência. Eu tenho que falar disso, não dá para fugir. Muita gente fala assim, quem destrói a camada de oxidação é alta frequência. Não é. Alta frequência, nas máquinas antigas, existia para 2 finalidades. Uma, abrir o arco elétrico à distância. Quando você trabalhava em corrente alternada, a alta frequência permanecia para ajudar na estabilidade do arco. Máquina convencional em corrente alternada dá uma estabilidade horrível, muito ruim. Então, a alta frequência de sobreposição melhora a estabilidade do arco em corrente alternada, mas não é a alta frequência efetivamente que vai destruir a camada de óxido do alumínio. Quem vai destruir é a mudança de polaridade do negativo para o positivo. Aí sim. Isso. Tá? Nas máquinas modernas, vamos trazer para um atual, vamos viajar de novo para cá, esse vai e vir está horrível, né? A gente vai e volta, né? Então, nas máquinas modernas, eu não tenho a corrente alternada como eu tinha antigamente. Aí que está a diferença em falar pulsado para corrente contínua e onda quadrada para corrente alternada. Lembra que no pulsado, o que eu determinava? Níveis de corrente máxima e níveis de corrente mínimo. Tempo de corrente máximo e tempo de corrente mínimo. Mas eu variava o quê? A corrente. Quando a gente fala corrente alternada onda quadrada, você não altera essa corrente.
Mas por que ela faz assim? Claro, ela muda de polaridade de forma diferente de uma senoide. Ela muda de polaridade agora em onda quadrada ou retangular. Espera aí. Agora você jogou uma retangular. Porque na máquina, um dos recursos que tem também é você ajustar o tempo de permanência no positivo e o tempo de permanência no negativo. Qual é a sua intenção? Eu quero fazer mais limpeza ou mais penetração? Eu quero mais limpeza. Então você vai ajustar um tempo, né, de permanência no polo positivo maior do que o tempo de permanência no polo negativo, dentro de uma onda. E aí você estabelece depois a frequência que você quer trabalhar, menos ou mais, para entrar nesses critérios que você explicou da frequência, mais ou menos, tá? Então, a máquina, quando eu falo máquina onda quadrada, eu estou falando de uma máquina de corrente alternada. Quando eu falo uma máquina pulsada, eu estou falando de uma máquina de corrente contínua. E se for uma ACDC, ótimo, ela tem as duas. Ela é pulsada e onda quadrada. Mas uma não interfere na outra, tá? Quando eu falo máquina onda quadrada, o valor da corrente continua. Só que eu vou variar as polaridades. O menos, o mais, a corrente continua, tá? E eu vou fazer o quê? Eu vou ajustar a frequência e o tempo de permanência que ele tem entre o mais e o menos. E esse formato de onda, que é quadrada ou retangular, Landrini, me promove a estabilidade do arco elétrico. E mais um detalhe. Quando eu tenho uma máquina dessa tecnologia, eu só tenho alta frequência para abrir. Depois que abriu, eu não preciso mais alta frequência, porque a condição de onda quadrada ou onda retangular é suficientemente para estabilizar o arco e eu não preciso mais de uma alta frequência de sobreposição. Repetindo, não é alta frequência que destrói a camada de óxido. Senão, lá no processo GMAW, qual é a ligação que você tem? Esse é CPI. A tocha sempre no positivo, né? Pergunta, alguém já soldou alumínio com MIG? Sim. Tem alta frequência? Não. Claro que não precisa. Eu já estou na polaridade certa. Né? Então, o TIG eu tinha uma alta frequência porque tinha uma modulação da corrente alternada muito ruim, que era senoide, não me dava estabilidade nenhuma. Quando eu mudei a tecnologia do equipamento para inversor, né, como a gente já explicou, eu melhorei essa transição da corrente alternada para onda quadrada ou onda retangular. E eu dispenso a alta frequência de sobreposição, até porque agora eu posso regular a frequência. Né? Eu posso colocar desde 60 até 500, 400, dependendo do equipamento, o nível de frequência que você quer regular. E isso promove, evidentemente, uma solda melhor, uma estabilidade melhor, uma técnica de soldagem, que aí é contigo, que você vai explicar como você solda a deposição, né? Num equipamento de onda quadrada para TIG. Outro detalhe, você consegue, com o equipamento de onda quadrada para corrente alternada, até afiar a ponta do eletrodo tungstênio. E preserva essa afiação para espessuras menores. E qual é a vantagem disso? Você direciona melhor o seu arco elétrico na junta e não perde a referência da junta na hora de uma deposição ou na hora que você está derretendo a vareta. Então, esse é um importante recurso operacional, um dos mais importantes que tem de evolução, que é a soldagem do alumínio com corrente alternada, onda quadrada ou onda retangular, como queira. Mas não confunde com o pulsado da corrente contínua. Então, essa diferença ela é bem notória, tá? E os equipamentos, ele vem descrito toda essa explicação, né, que a gente está conduzindo agora, entendeu? E, inclusive, você até falou na questão da fiação do eletrodo tungstênio, né? Eu Sim. vejo muitos profissionais, Fernando, que devido a essa questão de a corrente alternada, ela querer destruir, digamos assim, a fiação, o pessoal às vezes acaba não afiando. Só que isso não é a melhor saída, né? Não, Às vezes não o é. cara está com a frequência, por exemplo, às vezes a frequência ela é muito baixa, ela também tende a destruir mais rapidamente. Então, uma máquina às vezes consegue ali aumentar a frequência e não. O que é que o cara faz? Ele só quer mexer no diâmetro do eletrodo, na fiação. Eu já vi profissionais pegar o eletrodo e ele simplesmente, do jeito que vem, coloca e quer soldar. Né? Só que acaba deixando uma solda muito larga, você não consegue, né, direcionar o ar
É possível soldar? É possível, né? Tem gente que acha que o Sim. alumínio tem que ser aquela bola grande na ponta do eletrodo. Não, Não não, é. Aquilo não, ali, uma não, vez que eu pego um eletrodo não, nesse formato aí, eu já paro e reafio. Na verdade, ele não é para chegar nem a esse ponto. A gente não. faz, né, aquele cone, e normalmente ou um Uhum, conezinho menor na ponta, ou uhum, até deixar. Por último, eu tenho deixado ela até só a ponta quadradinha mesmo no final, mas você tem que ter o sim. cone para fazer o Isso. direcionamento da carga. Então, Dos esse elétrons, direcionamento ele é exatamente. muito importante. Só É. que, é claro, tudo tem que estar, né, para suportar aquela fiação. Você tem que estar com a frequência adequada, né, o balanço, né, da máquina ajustado perfeitamente, que uma vez que você Sim, deixa o balanço ele mais puxado para penetração, ou seja, o cara acaba sujando um pouco o material e destruindo a ponta do eletrodo, sim. e acaba não jogando. Tem gente que joga para o balanço para muito mais limpeza, mas acaba também destruindo É. também. Então, essa Ma- relação de balanço também tem que ser levada em consideração, né, Fernando? tem que ser levado e o diâmetro do eletrodo denuncia se você está numa corrente correta ou não. Se você formar uma bola muito grande na ponta do eletrodo, você está em demasiadamente uma corrente elevada e talvez o eletrodo não é adequado para aquela corrente que você está trabalhando. Isso, Entendeu? Então exatamente. você tem que Eu vou dar, estabelecer esses critérios. Vou Oi, dar pode até um falar. exemplo. Tem muita gente que trabalha com eletrodo. Eu trabalhei por muito tempo com eletrodo do tipo sério, que é aquele da ponta cinza. Uhum, uhum. Só que o Sim, sim, eu sério, conheço. ele é um eletrodo muito bom, porém ele não é, digamos assim, o mais adequado para trabalhar com correntes acima de 160 amperes. Então, o cara Ok. diz, Lucas, eu trabalho aqui diariamente com chapa fina, chapa de até um oitavo de sério, eu atendo perfeitamente, tá? Tão bem quanto um de lanterne, que é da ponta azul, o de 1.5, né, que é da ponta dourada. Então, tão bom Sim, quanto esse. Só que se você vai trabalhar com correntes acima dessa corrente 160, né, eu trabalho sim. com 200, 250, 300, aí ele já não é o mais adequado. Ele vai começar a ficar uma bola na ponta do eletrodo maior. Tá? Isso, Por quê? isso, Porque ele isso, não é isso. para esse tipo de situação. Ah, Lucas, então corrente mais alta, e já tem um de lantânio que eles são mais adequados para correntes acima de 200 amperes. Você não vai ter esse problema de se diluir, a ponta acabar se desgastando rapidamente por correntes altas. Sim, Então, esse detalhe que você falou é bem importante. verdade. Então assim, eu vou recapitular um detalhe, que acho que foi o Crisvaldo que falou, que é ainda sobre pedal, né? Então ele colocou uma observação, voltando um pouquinho sobre o pedal. No Pronto. pedal eu consigo fazer rampa de subida e descida. É verdade, você consegue incrementar uma amperagem menor até um patamar máximo que você regulou, e aí você faz aquela rampa de subida, que é chamada de upslope, e uma rampa de descida, que é essa chamada de downslope. Isso. Quem não tem pedal, como é que eu faço então? Então, existem equipamentos que você tem upslope e downslope para você regular. Para quem não tem pedal, tem na mão o gatilho, essas Isso. considerações. Então, você regula lá na máquina qual é o tempo, qual é a corrente inicial, qual é a corrente final, em que tempo você quer, e você estabelece então uma rampa, que é o slope, né? Pronto. Upslope, e uma descida também, né? E você Isso. comanda isso através do gatilho da tocha, com um toque, dois toques. Aí cada equipamento, cada fabricante determina como é que você chega a isso direitinho, né? Então, se eu não tenho pedal e eu preciso estabelecer uma rampa de subida e uma rampa de descida, principalmente a de descida para ter a formação de cratera, né? Poxa, eu tenho esse recurso agora na TIG. Eu já tinha isso em outras máquinas TIG, mas agora ele é muito mais efetivo. Inclusive, tem painéis de máquina que vem a rampa, né? E ali você clica, você aperta num display touchscreen, né? Você aperta ali, você Isso. regula os tempos direitinho, as correntes. Você monta ali a sua curva, né, característica para que você quer trabalhar. Então, isso, gente, é tecnologia, isso é máquina avançada, isso são recursos avançados que a gente tem hoje disponíveis. Basta entender cada um das suas funções para você aplicar corretamente ao tipo de soldagem que você está querendo fazer. Por isso que tem os Fernando, recursos avançados. Diga lá. essa questão da rampa de subida e descida que você falou aí é bem interessante. Por exemplo, eu tenho uma máquina lá na oficina que ela não tem pedal, mas ela Sim, tem a função de rampa de subida e de descida. Então, o legal. que é que eu passei para a minha equipe? Eu disse, olha, nessas condições, vocês vão tentar deixar uma rampa de subida ali com um tempo um pouco maior e de descida também. Porque aí vocês usam isso aí como parâmetro do tipo, passou do ponto de fusão, está aquecendo demais a junta, solta. Que ela tem um tempo ali para ela
baixar e de repente opa, já está baixo demais. Você, dependendo da peça, ele pode utilizar a rampa de subida e descida como se fosse o pedal. Só que é claro, a pessoa Sim, tem que ficar apertando e esperando ela subir, depois solta, ela desce. Então, eu digo isso porque, por exemplo, às vezes você está tentando achar um ponto de fusão, né? E o material, ele de repente aqueceu demais em determinado ponto da junta, você solta o gatilho naquela região ali, ela vai dar uma baixada, depois você aumenta de novo. Então, assim, às vezes você fazer essa dança de subida e descida com a corrente ali, quando a gente não sim, tem um pedal, é uma excelente saída. sim, Eu sim. peço para o pessoal fazer isso, e eles utilizam, e desde que a gente começou a utilizar a rampa de subida e de descida, quando não tem o pedal, melhorou muito o aspecto visual de determinadas juntas, tá? Então, Beleza. não vai substituir 100%. É diferente você ter um pedal ali que você tem total controle de quanto você precisa da Sim. corrente. Quando Mas é você uma deve saída acelerar e para quando quem você deve tirar realmente o não tem pé. esse recurso. Perfeito. Outro recurso também é o spot welding, que é a soldagem por ponto. Ou seja, você tem um temporizador na máquina que Isso. estabelece o seguinte: eu preciso fazer um ponto, ou eu preciso fazer vários pontos ao longo do meu cordão, da minha junta, né? Ou eu preciso fazer não pontos, mas comprimentos idênticos, né? De acordo Isso. com a velocidade de soldagem que você implementar regular, você consegue estabelecer tempos, né? De arco aberto Isso. para você ponteamento ou para fazer uma solda tracejada, por exemplo, né? Então, Isso. você tem esse recurso operacional também nas máquinas modernas, que é estabelecer o tempo do arco elétrico, e você pode estabelecer em conjunto as rampas de subida e descida para aquele ponto ou aquela solda tracejada, né, se tenha uniforme um para o outro. Porque às vezes controlar na mente aquele tempo de 2 segundos, 3 segundos é horrível. Você vai sair um cordão ou mais compridinho ou um ponto maior ou menor, porque você não tem, às vezes, a destreza de ficar Isso. decorando ponto, tempo de ponto. Mas a máquina faz isso para você. Basta que você Isso. coloque a mão corretamente na junta e deixe a máquina fazer sozinho o trabalho dela. Tá? Então, existe esse outro recurso que é chamado spot welding, tá? Para que você estabeleça o tempo de arco elétrico que você quer para determinadas situações de solda que você precisa realizar na junta. Tá? Então, isso também é bem interessante e tem no recurso Pratigue isso. Né? Ô, Fernando, a nossa Diga live lá. está batendo já 2 horas de lives. Já? Não, parece que eu Já comecei duas ontem. horas de Pô, live, dois... cara. Não, Mas eu sabia que essa live ela ia durar bastante por se tratar de um assunto amplo, né? Se a gente sim, quisesse, a é gente muito podia amplo. passar mais 2 horas aqui falando sobre soldagem antiga e É, SDC. é. Só que, é claro, né? Acaba ficando um pouco cansativo. Claro, Então, claro, assim, cara, eu queria só que você fizesse, né, um encerramento, né, para a gente poder finalizar a nossa live, né, claro. e agradecer sua presença aqui por estar podendo Ah, compartilhar esse seu conhecimento, que é invejável para muitos aqui. que nada, Muitos que aqui nada. falam, rapaz, eu encontrei um pai, um outro pai da solda, né? Porque o pessoal acaba Não, achando essa referência do Messias. E realmente não, você mas deixou muitos ensinamentos, inclusive para mim aqui. Então, só agradecer por você ter participado dessa live com a gente. então, gente, eu queria agradecer a audiência e paciência, já que a gente ocupou o espaço do Faustão, né? Então, obrigado pela audiência e paciência, né? Que vocês prestigiaram a gente aqui, entendeu? Tiveram essa contemplar esse tempo todo, né? Interagindo conosco com perguntas. A sessão perguntas não termina aqui, né? Vocês podem continuar fazendo suas dúvidas, suas perguntas para o Isso. Landrini. O Landrini passa para a gente aqui, a gente procura responder, né, da melhor forma possível para tirar os questionamentos de vocês, tá? E E eu pessoal, fico. ó, Oi. já segue o perfil do Fernando, né? O Ah, Novato sim. Welding é um perfil que ele Isso. criou, que ele vai estar Isso. disponibilizando um conteúdo bacana. Então, para profissionais da Isso. área de soldagem, eu É. indico demais. Então, já segue ele, indica para os É. amigos, porque é conteúdo que a gente está disponibilizando, né? Tanto no meu Isso. perfil quanto dele, e fica, Isso. né, a dica. Exato, a gente está somando. Esse Novart Weld tem uma postagem que é uma postagem de teste, mas eu estou preparando uma série, né, que eu vou liberar daqui a pouco tempo, de postagens técnicas, de situações, né, técnicas, né, da minha vivência, vamos dizer assim, de experiência profissional, e aproveito também a experiência de outras pessoas para somar a um conteúdo que eu vou postar, entendeu? Então, é uma proposta de trabalho que eu também tenho, que são essas informações no Instagram, né?
E está livre, né? Quem quiser participar é direto, não precisa nem autorização minha, você já consegue seguir inicialmente, tá? E daqui a pouco a gente vai começar a postar os trabalhos, né? De uma forma geral. Pode ser esse trabalho aqui que a gente falou hoje, pode ser um trabalho na área de segurança, pode ser um trabalho na área de oxo-combustível também, que a gente tem uma boa experiência nessa parte também, tá? Então, o conteúdo, assim, aleatório, ou um processo mais avançado ainda, por exemplo, laser híbrido, né? Então, eu vou postar várias situações que, evidentemente, vai talvez ajudar aí a incrementar Fernando, aí isso é o interessante. entendimento. Isso é uma tecnologia que pouca gente conhece. Então, cara, investe Isso, nisso aí, sem porque dúvida. tecnologia encanta, né? Eu acho Encanta mesmo. que nesse meio digital. Então, cara, eu desejo Obrigado. sucesso aí no seu perfil também, Obrigado né? pelo convite. Agradeço pela live aí por todos. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Terminando aqui, a gente já vai deixar salva. Então, para quem não assistiu, vai poder acompanhar essa live aí. Fernando, né, vai estar disponível, eu e o Fernando, para Sim, posteriores sim, perguntas. E claro. é isso, pessoal. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que Obrigado. estiveram aqui com a gente, né? Obrigado aos Um amigos aí que eu excelente final de conheço. semana que se inicia. Vamos lá Isso para aí. mais uma segunda-feira. Vamos lá, Valeu, gente. Fernando. Obrigado pela força Até aí, todo mais. mundo. Valeu. Vamos lá. Vai fundo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, irmão. Tchau, tchau. Obrigado, André.